Oi, eu sou a Isabelle e na aula de hoje a gente vai ver sobre dinâmica, começando por leis de Newton. No vídeo de hoje a gente vai começar, como eu disse, a introdução à dinâmica, as 3 leis de Newton e vai falar um pouquinho sobre as forças. Bom, para começar a falar sobre isso a gente tem que saber quem foi Newton. Sir Isaac Newton foi um cientista britânico nascido no dia 4 de janeiro de 1643, ele estudou astronomia, alquimia, filosofia natural, teologia e ciências da natureza, mas ele é mais conhecido pelo seu trabalho na área de física e matemática. Pouca gente sabe, mas a maioria de seus trabalhos mais importantes, como Principia da Natureza, ele escreveu durante a Peste Negra, quando ele se retirou para a sua fazenda que ficava no interior. Bom, ele faleceu no dia 31 de março de 1727. Introduções à Lei de Newton. O que são? São leis que servem de base para o entendimento da dinâmica dos corpos, ou seja, ele serve para entender como é que funciona a alteração dos estados de movimento. Primeiro a gente tem que entender 2 conceitos básicos, o conceito de equilíbrio estático e equilíbrio dinâmico. O equilíbrio estático: quando forças atuantes em um corpo se anulam e o corpo está parado. Equilíbrio dinâmico: quando as forças atuantes em um corpo se anulam, entretanto, o corpo está em velocidade constante e em linha reta. Força: ela é representada pelo N maiúsculo. O que é? É responsável pela mudança de estado dos movimentos do corpo. Ela é uma grandeza vetorial, ou seja, ela necessita, além da unidade e da sua classificação no sistema SI, ela necessita também de uma direção ou de um sentido. Sua unidade de medida é o quilogramas vezes metros por segundo ao quadrado, ou Newton, que é o N maiúsculo. Aceleração. A aceleração é a variação de velocidade, resultante não nula da soma das velocidades. Quando o A, que é a aceleração, é maior que 0, significa que ele realmente está acelerando. Quando A é menor que 0, significa frenagem. A fórmula da aceleração é igual à variação de velocidade sobre a variação de tempo. Primeira lei de Newton. O que é? É conhecida como a lei da inércia. Qual é o seu conceito? Todo o corpo continua em estado de repouso ou de movimentação uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. E o que isso significa exatamente? Um corpo permanecerá em repouso ou movimento retilíneo uniforme, a menos que uma força resultante, que é a soma das forças, seja maior que 0, ou seja, que a força aplicada sobre ele seja maior que 0. Isso vai fazer com que esse corpo ou pare o seu movimento ou ele entre em movimento. Bom, e quais são esses exemplos? Quando uma pessoa está parada e você empurra ela, a sua força tem que ser maior do que a força que ela está exercendo para ficar parada. Se for maior, que a soma das forças for maior que 0, a pessoa anda. Ou no caso de um carro, o carro está em movimento, ele está andando. A força que tem que ser exercida, por exemplo, no caso de uma colisão com um muro, ela tem que ser maior do que 0. Porque nesse caso, quando o carro bate no muro, a força exercida pelo carro, mais a força exercida pelo muro vai ter que ser diferente de 0 para que haja movimento. Ou que no caso o carro seja parado. Observação. Nesse caso é bem importante. Quanto maior for a massa de um corpo, maior será a sua inércia, ou seja, maior será a sua resistência à alteração do seu estado natural. A sua fórmula é força resultante igual a 0, que no caso a força resultante é um vetor e é a soma das forças aplicadas naquele corpo. V é igual a 0, ou seja, a velocidade tem que ser 0 ou constante. Segunda lei de Newton. O que é? É a lei de superposição de forças ou princípio fundamental da dinâmica.
Por isso é importante a gente falar de Newton antes de começar propriamente o assunto de dinâmica. Bom, qual é o conceito por trás dela? A mudança de movimento é proporcional à força motora imprimida e é produzida na direção de linha reta na qual a força é aplicada. Mas o que isso significa? Significa que quanto mais forte você empurra algo, a tendência desse algo é se mover com mais velocidade. No caso, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, onde a força resultante e a aceleração são vetores. Por exemplo, você tem um carrinho de supermercado. O carrinho inicialmente está vazio, você está empurrando lá, você empurra com uma facilidade, você consegue empurrar ele para longe, você consegue ver ele correndo. Mas no final da feira, no caso, quando o carrinho está cheio de coisa, ele está mais pesado. Então, tem mais massa dentro desse carrinho. A força que você tem que colocar nele tem que ser muito maior para que você consiga empurrar ele com a mesma facilidade que era no começo, quando ele estava vazio. A terceira lei de Newton. Bom, o que é? Ela é mais conhecida como a lei da ação e reação. Qual é o conceito? A toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos, um sobre o outro, são sempre iguais e dirigidas a sentidos opostos. Mas o que isso significa na prática? Traduzindo, todas as forças elas são pares. Quando a gente aplica uma força em algo, uma força igual e de sentido oposto é aplicada para a gente de volta. Então, por exemplo, quando você está empurrando aquele carrinho do supermercado, você está empurrando, o carrinho está empurrando a força de volta. Só que quando ele está vazio, essa força é pequenininha, porque a força depende da massa que está dentro dele. Então, você empurra, ele empurra de volta, só que a força que ele está exercendo sobre você não importa. Mas no caso de quando você está empurrando uma coisa muito pesada, essa força vai ser um pouco maior, porque tem mais massa ali. Então, a força que você aplica mas ela vai voltar com com uma força um pouco maior para você, porque ali tem mais massa. Quanto mais massa, mais resistente é o corpo e mais força ele vai aplicar sobre você de volta. Eu espero que vocês realizem os exercícios que estão nos slides e que também acompanhem. Não se esqueça de pedir ajuda e nem de estar presente nas aulas do professor Diego. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar com esse vídeo. Qualquer dica, qualquer sugestão, qualquer pergunta, pode mandar e eu espero que esteja ajudando vocês. Até a próxima!